Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as leis de Newton. Esse assunto é muito interessante porque através das leis de Newton você entendeu de fato o movimento dos objetos, dos móveis, das partículas, correto? Uma vez que com o conceito de força você é capaz de explicar por que o movimento de um determinado objeto ocorre ou deixa de ocorrer. Tudo bem? Então, vamos lá tratar sobre as leis de Newton. Primeira coisa a considerar, né, é que o Newton trouxe ao mundo as suas 3 leis do movimento no seu livro, que é um marco fundamental na história da física, na história da ciência, né, o chamado Princípio, né? Filosofia natural, princípios naturais da filosofia matemática, né? De uma tradução assim meio equivocada, né? O melhor seria dizer princípios matemáticos da filosofia natural, ou simplesmente Princípio. Esse livro é muito importante, como eu já falei, e inclusive você pode encontrar ele ainda hoje à venda. Tal a importância deste livro para a nossa sociedade de um modo mais amplo. Então, do que trata, o que o Newton trata em suas leis do movimento? Principalmente do conceito de força, tá? Antes de Newton não existia esse conceito claramente, né, no meio científico. Então, a primeira lei de Newton, o que ela diz? Vamos ler. Um corpo em repouso permanece em repouso, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Um corpo em movimento continua em movimento com rapidez constante e em linha reta, a não ser que uma força externa atue sobre ele. O que essa lei quer dizer? Que se não há forças em um corpo, vamos fazer aqui o nosso velho conhecido bloco. Se não há força sobre um bloco, sobre esse corpo, sobre esse bloco, ele continua em repouso, tá? Mas, por exemplo, se você tem aí um asteroide se movendo com velocidade constante no espaço, se não houver força sobre esse asteroide, ele vai continuar o seu movimento em linha reta com velocidade constante, tá? Ou seja, esse objeto aqui está em MR1 e esse aqui está em repouso, tá? De outra forma, a primeira lei informa que o estado de movimento de um corpo só é modificado pela ação de uma força externa, tá? Se não houver força atuando sobre aquele corpo, o objeto permanecerá como está. Então a tendência é a permanecer em repouso se ele está em repouso, permanecer em movimento retilíneo-uniforme se ele estiver em movimento retilíneo-uniforme, tá? Esse estado de movimento só será modificado se houver atuação de uma força, certinho? Ou seja, no caso aqui do nosso conhecido bloco, se alguém der um empurrão no bloco, aplicar uma força, o bloco se desloca, tá? Mesma situação, e aí ele entra em movimento. E no caso aqui do asteroide, porventura ele encontra um planeta desavisado, né? Eles vão entrar em colisão, e aí, ou um outro asteroide, né? Eles vão colidir, e aí após a colisão ele muda a direção do seu movimento. Então já não é uma linha reta, né? Ele mudou a direção, que significa que houve a atuação de uma força, tá? Também por isso que essa lei é conhecida como a lei da inércia, tá? Essa lei só vale em situações em que você tem um referencial inercial, ou seja, um referencial onde a aceleração do corpo é zero. Aqui nesse referencial aqui do corpo em repouso, né, você pode colocar aqui, né, o nosso referencial, colocar um sistema de coordenadas aqui, e não há aceleração, então
tudo bem. É um referencial inercial. A mesma situação que por um objeto, se eu colocar um sistema de coordenadas sobre o objeto, não tem problema nenhum, tá? Sobre essa partícula. Ele também é um referencial inercial, uma vez que ele se move com velocidade constante. E se a velocidade é constante, significa que a aceleração é zero. Tudo bem? Mas o que é uma força? Como é que a gente pode definir força? É uma ação que ocorre no corpo, sobre aquele determinado corpo, e essa ação provoca uma variação de velocidade do corpo. Tá? Ou seja, se você varia a velocidade, significa que você acelerou aquele corpo. Tá? Então, uma força é exercida de um corpo sobre outro corpo. Podemos classificar em duas partes, em dois tipos. Uma força de contato, que são as forças que existem devido o corpo estar fisicamente em contato com o outro. Okay? Aqui é uma força de contato, porque eles estão, como o nome já diz, estão em contato com o outro, os objetos. E a outra força que nós conhecemos é a força de ação à distância. Elas agem sobre um determinado corpo sem contato direto. Tá? Se você solta sua caneta, né, a força da gravidade atua. Tá? Não tem contato direto, mas ela está aí causando aceleração da sua caneta. Tudo bem? Além disso, outra característica essencial da força é que ela é uma quantidade vetorial. E se ela é uma quantidade vetorial, ela possui direção e sentido. Certo? Intensidade, direção e sentido. Então, se você aplica forças individuais sobre um determinado corpo, essas forças vão se somar, porque elas são vetores. Tá? Então, é como se você tivesse uma única força atuando sobre esse corpo. Né? Se você tem aqui um determinado corpo, e sobre esse corpo você tem, digamos, duas forças, eu vou chamar de força resultante a soma vetorial dessas duas forças. Tá? Então esse aqui é a força resultante. Num caso mais amplo, num caso para um número N de forças atuando no corpo, você tem a somatória, né? F1 mais F2 mais F3 mais F4, até chegar o Fn, a enésima força. Tá? Então a força resultante é a soma vetorial das forças individuais. Tá? Outro conceito fundamental. Tá? Outro conceito fundamental é a chamada massa, que é uma propriedade intrínseca do corpo. Ela é característica do próprio corpo. Eu posso dizer que a massa é uma medida da inércia desse corpo. Quanto maior for a massa do corpo, maior será a resistência desse corpo, que esse corpo possui ao ser acelerado. Por que eu digo que a massa é uma propriedade intrínseca? Porque ela não depende do referencial. A massa de um objeto é a mesma em qualquer lugar. Tá? Você tem aí uma massa, a massa desse objeto é a mesma aqui na Terra, na Lua, em Júpiter, Saturno, onde quer que seja. Tá? Não depende do referencial. E não vai mudar se o referencial está acelerado ou não. Tanto faz. Tá? E aí, já tendo definido o que é uma força resultante e o que é a massa, nós podemos trazer a segunda lei de Newton, que é a mais conhecida. A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele. E o inverso da massa do corpo é a constante de proporcionalidade. Então você tem uma relação direta uma relação de proporcionalidade entre a aceleração e a força resultante. Tá? Quanto maior a força resultante, maior a aceleração. Contudo, há uma proporcionalidade entre esses dois
essas duas propriedades. Quem é a constante de proporção? É o inverso da massa. O que eu estou mostrando com essa equação aqui? A aceleração é proporcional à força resultante e inversamente proporcional à massa. Tá bom? Então, se você aplica uma força, o mesmo valor de força para dois objetos e um possui uma massa maior, aquele que possui a massa maior sofrerá uma aceleração menor. Então podemos reescrever essa expressão da sua maneira mais conhecida, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração, onde força é dada, a força é dada em sua unidade do sistema internacional, né, que é conhecida como Newton. Um Newton é igual a 1 kg por metro por segundo ao quadrado. Tá. Agora eu trago uma questão. Imagine que você está no trecho de uma rodovia, um trecho reto, tá? E há um caminhão que se afasta de você com velocidade constante. Né? O que você pode afirmar? Não há forças atuando sobre esse caminhão? É correto? Letra B. Uma força resultante constante atua sobre o caminhão no sentido da velocidade? Letra C. A força resultante que atua sobre o caminhão é nula? E letra D. A força resultante sobre o caminhão é o seu peso. Ainda nem falei de peso, né? Mas você já sabe o que é um peso. O que é a força peso. Qual seria a letra correta? Né? Veja bem, eu acabei de afirmar, né, por isso é sempre importante você ler com atenção o enunciado, que o caminhão viaja com velocidade constante. E segundo a primeira lei, se um objeto viaja numa linha reta com velocidade constante, significa que não há nenhuma força atuando sobre ele. Ou seja, a força resultante que atua sobre o caminhão é nula. Tá? Dessa forma, ele permanece no seu estado de movimento. Qual é o seu estado de movimento? Caminhar, né, se locomover numa linha reta com velocidade constante. Se ele estivesse acelerado, a coisa seria diferente. Ele só pode estar acelerado se a força resultante for diferente de zero. Tudo bem? Razão, massa, aceleração. Para descrever quantitativamente essa razão, nós podemos fazer a seguinte coisa. Podemos aplicar duas forças idênticas a duas massas distintas, né? Cada uma com sua massa, M1 e M2. São valores diferentes. E vamos comparar as acelerações desses objetos. Né? Tá? As forças são idênticas, então F1 é igual a F2. E se F1 é igual a F2, eu sei, vou desenhar aqui, F1 é igual a M1 a 1 e F2 é igual a M2 a 2. F1 é igual a F2 significa que M1 a 1 é igual a M2 a 2. Ou seja, eu posso estabelecer também isso na forma de razão. Pode perceber aqui que eu tenho M2 sobre M1 e aqui A1 sobre A2. Né? Então, a razão entre massas é o inverso da razão entre acelerações. É aquilo que eu comentei no slide passado. Né? Por exemplo, se você tem a razão entre as massas digamos, de 2 para 1, né? Então quer dizer que a razão entre as acelerações será de 1 para 2. Né? Se a massa é 2 vezes maior, a razão entre as acelerações será de 1 para 2. Né? Será a metade. Tá? Certinho? Ou seja, de modo geral, o corpo para uma mesma força, um corpo com maior massa terá menor aceleração. Isso a gente sabe do nosso cotidiano. Tá? É meio que algo de senso comum. Se você for levantar você consegue empurrar, por exemplo, uma caixa ou carregar uma mochila com menor massa, você consegue se locomover mais rápido. Que é justamente o oposto se você tivesse com uma mochila bem pesada, né?
teria uma maior dificuldade para se locomover, porque você precisa aplicar uma maior força, né, para poder se locomover. Se você aplicar a mesma força, você vai ter uma aceleração menor. Tá bom? Vamos resolver um exemplo bem simples. Né? Imagina que você está à deriva no espaço e afastado da sua nave, né? Você é um astronauta. Contudo, você tem aí uma unidade propulsora que fornece uma força constante por 3 segundos. Após esse intervalo, você se moveu, né? Você se moveu por 2,25 metros. 2,25 metros, né? Aqui você tem aí você aqui é um astronauta. Você se moveu 2,25 metros e saiu de um ponto e chegou no outro ponto. Sabendo que a sua massa é de 68 kg, encontre a força F. Tá? Então a primeira coisa que vamos fazer é lembrar que o movimento é acelerado. Tá? Você teve uma força sendo aplicada, uma força resultante F aplicada sobre sobre você, que é o astronauta. Então vamos trazer aqui a equação do MR e o V. Você está à deriva, então você está parado. Vou considerar que aqui você é a origem de onde você saiu, então aqui x0 igual a 0. Você estava parado, então a sua velocidade inicial também era 0. Então você fica com uma expressão bem simplificada. Eu sei que para encontrar a força, só existe uma força sendo aplicada, eu tenho que encontrar, eu sei que a força é o produto da massa com aceleração, segundo a lei de Newton, ok? Então o que você faz? Tem que encontrar a aceleração primeiro. Então vamos manipular essa expressão aqui e podemos perceber que a aceleração é 2 vezes o deslocamento, a posição final, né? Dividir por T ao quadrado. Podemos substituir então, né? Ele percorreu 2,25 metros e T ao quadrado, o tempo, né? Tempo ao quadrado. Então significa que a aceleração é de apenas meio metro por segundo. Tá? Logo, o módulo da força, já escrevi aqui, o módulo é massa vezes aceleração. A massa do astronauta 68 e a aceleração 0,5. Significa que temos uma força de 34 newtons. Escrevendo de forma vetorial, podemos colocar assim: força é igual a 34 newtons, e aqui o vetor unitário na direção do eixo X. Certo? Esse é o nosso resultado. Agora vamos falar de um tipo de força muito importante. Força da gravidade, também conhecida como a força-peso. A força gravitacional, ela é exercida pela Terra sobre todos os corpos que estão próximos à sua superfície. Não só a superfície. No final das contas, há um campo gravitacional, né, que atinge também os satélites, atinge a nossa Lua. Tá? Mas isso aí já é uma outra expressão, né, para esse tipo de interação gravitacional. A expressão mais simplificada a gente chama de força-peso, que é justamente para os objetos que estão realmente próximos à superfície. Esses que estão distantes, como a Lua, como os satélites artificiais, já não se encaixam nessa equação. Mas se você está aqui na superfície, beleza, se você dá um pulo, você também está próximo à superfície. Tá? Então está tudo sob controle. Até mesmo se você estiver num avião que está a algumas dezenas de quilômetros do solo, e essa expressão ainda é válida. Tá? Então, na segunda lei de Newton, né, você sabe que a aceleração da gravidade é igual a G, então significa que a força gravitacional é o produto da massa do objeto com a aceleração da gravidade. Tá? Certo? G
também chamado de vetor campo gravitacional da Terra. Essa, de modo mais profundo, a gente sabe que essa magnitude varia com a distância ao centro da Terra, mas como você está na superfície, essa distância praticamente não varia. Mesmo que você esteja num avião, numa montanha, varia muito pouco. Então você pode tomar esse valor como sendo uma constante. Você pode utilizar o valor de 9,81 ou simplificadamente apenas 9,8. A gente sabe que o vetor G aponta sempre para o centro da Terra. E aí, se isso é verdade, por que sentimos a gravidade nos puxando para baixo, ao invés de para o centro? Isso é explicado pela curvatura, né? Você, na verdade, fazendo um esboço aqui, tá, gente? Não vão... Por favor, não leve em consideração minhas habilidades artísticas, né? Então o vetor G está sempre apontando para o centro da Terra, tá? Mas isso é você olhando a Terra de um todo, né? Quando você pega só uma pequena fatia dessa superfície esférica, você tem praticamente... vai ter uma situação como essa, tá? Então você vai ver que no final das contas você pode considerar que você está numa região plana, e está mesmo, porque é uma curvatura, começa a ficar desprezível porque o raio da Terra é muito grande. Então você vai ter um vetor aceleração uniforme, tá? Que não vai variar de uma região para outra, vai estar sempre apontando para baixo. Agora que se você olha isso numa escala global, não, você vai ver que a cada ponto desse aqui você tem um vetor aceleração apontando sempre para o centro da Terra, né? Tudo bem, mas isso a gente discute com mais calma quando falarmos de gravitação universal. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, que ficou conhecida também como a lei da ação e reação, ela nos fala o seguinte: quando dois corpos interagem entre si, a força F de B em A exercida pelo corpo B sobre o corpo A tem a mesma magnitude e sentido oposto à força AB exercida pelo corpo A sobre o corpo B. Então, o que essa lei diz? Praticamente isso aqui: FBA é igual a M menos FAB. Então, você tem aqui o corpo A e aqui o corpo B. A força B A é exercida pelo corpo B sobre o corpo A tem a mesma magnitude, tá? Porém o sentido oposto à força AB, certo? Então a primeira lei, fazendo uma recapitulação, a primeira lei nos diz o que acontece se não há força atuando sobre o corpo. Se não há forças atuando sobre o corpo permanece em seu estado de movimento, permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Na segunda lei nós temos o descritivo de o que ocorre quando a força atua. Quando a força atua sobre um corpo, esse corpo acelera, né? E a razão de proporcionalidade é o universo da massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração. E na terceira lei, nós temos a informação de que o corpo, a força que se aplica a um corpo, ela precisa de um outro corpo para poder surgir, tá? Uma força aplicada num corpo A, ela tem que ser aplicada por um corpo B. A força ela surge aos pares, né? Ela acontece aos pares, né? Melhor falar assim. Então, e o mais interessante é que a força é igual, né? Tem a mesma magnitude. A força que A aplica em B é a mesma magnitude da força que B aplica em A. O que muda é o sentido, tá?
E mudou o sentido. E esse aqui é o interessante. Outra coisa, né? Agora sim, se... Professor, mas se a força é igual, por que os objetos não se movem da mesma maneira? É uma boa pergunta, né? Imagina. Você está aqui no solo. Para caminhar, você tem que aplicar uma força aqui no solo, tá? Tem que empurrar. Tem que empurrar o solo para trás, né? Então vamos chamar aqui o sujeito de A. Está empurrando, né, o solo. E o solo, né, o planeta, né, melhor falando, o mundo inteiro, vamos chamar de B. Então A aplica uma força em B. E B, consequentemente, aplica uma força em A. É por isso que você consegue sair correndo por aí, tá? Ou caminhando. Porque você está empurrando o mundo para trás. Quando você caminha, você faz aqui um empurrão, né? E aí, ao empurrar o solo projeta você, porque ele lhe devolve a mesma força, tá? Mas qual é a diferença? Essa aqui é a força que B aplica em A. E essa força que A aplica em B. Só que a força que B aplica em A, quem que está se movendo? A. Então é a massa A. E a aceleração A. Tá? No caso aqui no caso inverso é a mesma coisa. A força AB, quem está se movendo é B. Quem está sofrendo a força é B, melhor dizendo. Então a massa é B e a aceleração é B. Agora veja. Se a massa de B, praticamente você pode considerar que é infinita, né? O planeta todo. O que acontece com a aceleração? A aceleração vai tender a zero. Você não vai mover o mundo empurrando o mundo. Você vai sair correndo, né? Tá bom? É a mesma coisa, se você tentar empurrar uma parede, você aplica lá a força, né? Você vai ver que você vai ganhar um impulso na parede, né? Porque a parede não se move, né? Sofre uma pequena força, ela até absorve uma força, né? Sofre uma pequena deformação, não, uma coisa milimétrica, mas você, ao contrário, por ter a massa menor, vai ter uma aceleração grande. Tá bom? Esse é o segredo aí da terceira lei de Newton. As forças atuam em corpos diferentes. Forças de contato em sólidos. Vamos tratar de alguns casos particulares de força. Vamos imaginar essa escada que está exposta aí na figura. O que podemos dizer sobre essa escada? Essa escada está fazendo contato nessa região aqui. E a escada está em repouso. Se ela está em repouso, significa que a força resultante é zero. Então essa escada está aplicando uma força aqui na parede, e a parede está aplicando, a superfície da parede aplica uma força sobre a escada, né? Essa escada está empurrando essa parede com uma força horizontal, e a parede retorna com uma força horizontal também, né? E a gente chama essa força de força normal, né? Força normal porque ela é sempre perpendicular à parede, né? Falando de termos microscópicos, né?
significa que essas moléculas que compõem a parede estão empurrando, né, como se fossem molas, a escada na mesma direção, numa direção horizontal. Tá? De modo amplo, essa força que é perpendicular às superfícies de contato é sempre chamada de força normal. Tá? Existe outra força de contato, além da força normal. A força normal é perpendicular, existe uma força que é paralela à superfície, né? E é a principal, mais conhecida, é a força de atrito, né? É a força que se opõe ao deslizamento de um bloco, por exemplo. Que você tem um sujeito tentando empurrar o bloco, ou efetivamente empurrando, e na região de contato entre o bloco e o solo, você tem a força de atrito. Né? E aqui no outro caso, um bloco numa superfície inclinada. Veja que a superfície aqui tem uma determinada inclinação em relação ao solo. A força normal é perpendicular à superfície, e a força de atrito é sempre paralela a essa superfície. Isso aí que você tem que sempre ter em mente, tá? Não importa a direção da superfície. A força normal sempre é perpendicular à superfície de contato. Outra força de contato, a força que surge da interação entre molas, né? Se você estica ou comprime uma mola, ela vai variar o seu comprimento. Ela vai variar o comprimento. Porque se a mola está aqui em repouso, beleza. Mas se você comprime a mola, ela teve uma variação no comprimento, né? E eu chamo essa variação de ΔX, né? Ou seja, x final menos x inicial. A força que essa mola vai aplicar sobre o objeto que estiver segurando a mola é dada pela lei de Hooke, menos K, que é a constante de força da mola, vezes ΔX, que é a variação do seu comprimento. Certo? Outra coisa interessante, quando você tem fios ou cordas, você considera que eles são inextensíveis, ou seja, não esticam. Se eles não esticam, eles não se comportam como molas, tá? E não tem massa, então a massa deles não entra no cálculo da força, né? Para simplificar a coisa. E aí, se um fio puxa um determinado objeto, você chama a força de tensão, tá? A magnitude da força sobre esse objeto é igual a tensão. A força, tá? Você está puxando aqui o fio, você tem uma tensão sobre esse fio, tá? Claro que você não pode ter uma tensão infinita. A corda suporta até um determinado valor. Depois disso, esse valor limite ela arrebenta, né? Mas não vamos considerar esses casos aqui, porque não são interessantes para a gente. Vamos lá, vamos resolver mais alguns exemplos para finalizar o nosso conteúdo. Você tem aqui o problema do jogador de basquete. Imagina que o jogador de basquete tenha 110 kg e segura o aro enquanto ele enterra a bola. E antes de cair, ele fica suspenso no aro, né? Fez aquele movimento comum. E aí, o que acontece? A parte frontal desse aro fica defletida de uma distância de 15 centímetros, né? Então ele se curva, né? Está numa determinada direção e faz isso, né? É uma deflexão do aro, né? Exagerando aqui um pouco. Suponha que esse aro pode ser aproximado por uma mola, tá? Vamos supor que ele se comporta como se fosse uma mola. E se ele se comporta como uma mola, nós podemos calcular a constante de força dessa mola. Então, o que nós devemos fazer é representar toda essa situação através de um simples bloco, onde há duas forças atuando, tá? Se o sujeito está
o jogador está pendurado no ar, significa que há força gravitacional atuando, tá? E se é uma mola que ficou defletida, uma mola, se você estica, ela puxa. Se você comprime, ela empurra. Então, se ele puxou para baixo, a mola vai tentar. A tendência da mola é aplicar uma força para cima. Tá? E aqui eu tenho força elástica da mola. Tudo bem? Eu quero saber qual é a constante de mola. Então, aqui, numa situação dessa, como o jogador está parado, eu considero que a força resultante é zero. Tá? Como as forças estão na mesma direção, não precisa nem considerar o vetor. Tudo bem, não tem problema nenhum. Porque estão na mesma direção. Agora, quando estão no mesmo eixo, né? Quando as forças estão em vários ângulos e tal, aí você tem que necessariamente incluir as outras direções, e aí você tem que dar um tratamento vetorial mesmo, é o mais adequado. É o adequado, na verdade. Então a força resultante é zero. O que é a força resultante? É a somatória de todas as forças que atuam naquele objeto. Portanto, você tem aqui que a força gravitacional mais a força elástica, a soma dessas duas forças é igual a zero. Isso implica dizer que a força gravitacional é menos a força elástica. E aí você lembra lá das definições, né? Força gravitacional mg, tá? E aqui negativo, e a força elástica é menos k, no caso aqui delta y, né? A variação de comprimento. Então eu quero saber quem é a constante k, esse aqui positivo com positivo. Então, se eu quero conhecer a constante k, observemos que k é igual a mg sobre ΔY. Substituindo os valores, a massa do jogador de 110, gravidade vamos considerar como 9,8, e aqui a deflexão 15 centímetros, ou simplesmente 0,15 metros, né? Para ficar uma unidade no SI. Então, o resultado será 7.186,7 newtons por metro, ou simplesmente 7,2 10 a terceira newton por metro. Veja que é uma constante bastante alta, né? Beleza? Tudo certo, né? Então, recapitulando, o que você fez foi fazer uma representação do problema, identificar as forças atuando e, através disso, trazer as definições, e com alguma manipulação algébrica você chega ao resultado. Tá? Um passo importante para resolver os problemas de leis de Newton é entender ou trabalhar com o chamado diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre é um diagrama que mostra quais são as forças que atuam sobre o sistema. Tá? Vamos imaginar um cachorro que puxa um trenó no gelo, né? Vamos considerar tudo o trenó, que é toda aquela estrutura, como sendo uma única partícula. Então você coloca lá um quadrado, uma bolinha, tá? E vamos, nesse caso, vamos desconsiderar o atrito e vamos identificar as forças que atuam sobre o trenó. A primeira força é a força gravitacional. Tá? Em boa parte dos problemas a força gravitacional aparece, né? É uma força muito importante. A outra força é a força normal. Uma vez que o trenó está sobre uma superfície, então essa superfície aplica uma força normal, uma força de reação no sentido perpendicular à superfície. E
a força de contato que o cão exerce sobre a corda, né? Porque o cão está puxando o trenó, então existe essa força também. Ou seja, toda essa situação aqui você representa de maneira mais simplificada. Você desenha aqui um retângulo e identifica as forças. Aqui a força aplicada pelo cão, a força gravitacional e a força normal. Tá? Coloque as forças nas direções devidas, para não cometer nenhum equívoco. E a partir desse diagrama você consegue resolver o problema. Tá? Eu não especifiquei aqui qual o problema que eu quero resolver, mas eu estou dando uma forma geral e apliquei no caso particular. Mas de modo geral é isso. Você tem que mostrar quais são as forças que atuam. Isso aqui é um link, depois se vocês quiserem, acesse esse site. Você tem uma espécie de jogo interativo onde você tem que identificar as forças que atuam em determinados corpos, sob determinadas circunstâncias. Como é que você resolve o problema? Primeiro você faz o esquema com essas características que são importantes para o sistema, né, para o problema. Vamos isolar o objeto de interesse, ou seja, o objeto que está se movendo, ou está em repouso, e quais são as forças que atuam sobre esse objeto, né? Ou objetos, porque você pode ter uma situação composta. Depois disso, você tem que escolher um sistema de coordenadas adequado. Nem sempre o sistema cartesiano é o mais adequado, né? Às vezes você pode ter um sistema diferente, mas na maioria dos problemas não, o sistema cartesiano dá conta do recado. E depois disso você faz o desenho do diagrama de corpo livre, né? Onde você mostra cada uma das forças que atuam nesse objeto. Depois disso é só aplicar a segunda lei para cada componente, né? Se você está com dois graus de liberdade, né? Dois eixos, então você vai aplicar força resultante em x é igual a massa vezes a aceleração em x. Força resultante em y é igual a massa vezes a aceleração em y. Porque no final das contas, isso aqui significa o seguinte, que a força resultante, ela é um vetor e ela se decompõe em duas componentes, tá? FRx e FRy. Tá bom? E depois disso você resolve as equações. Aí vai depender do problema, né? Quais são as forças que estão atuando e tal. Mas isso aqui é um roteiro geral. Um roteiro geral que encaixa nos diversos problemas que nós vamos resolver. Por último, mas não menos importante, vamos resolver mais um exemplo. Através de uma corda você puxa um trenó carregado com uma força de 150 newtons a 25 graus acima da horizontal. A massa do sistema, que eu vou considerar aqui como sistema, o trenó, a corda, a carga e tudo mais, tem uma massa de 80 kg e não existe atrito entre o trenó e o giro. Encontre item A, a aceleração do trenó, e no item B, a magnitude da força normal exercida pela superfície do trenó. Então, o que está acontecendo nesse problema aqui? Você tem aqui o trenó, vou representar aqui como um bloco, e você tem uma força que puxa esse trenó. Você está puxando esse trenó com uma força F de 150 newtons. Então, essa força ela faz um ângulo θ com horizontal. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso decompor essa força em duas partes, duas componentes, Fx e Fy. Aqui eu tenho um ângulo θ. Se você observar esse ângulo θ, perceba que o seno, que é o cateto oposto, ele é igual a Fy sobre F. Tá? E o cosseno, ele é igual a Fx sobre F. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso escrever aqui que Fx é igual a F cosseno de θ e Fy
é igual a F seno de θ. Assim eu consigo montar meu problema. Agora eu posso colocar todas as forças, tá? sobre o objeto. Então aqui eu tenho uma força da gravidade para baixo, né? Sempre. Aqui eu tenho uma força normal, que é uma força de oposição à superfície, né? Perpendicular à superfície, e também a força, a componente Fy da força que está sendo aplicada para puxar o objeto. E aqui para frente, na direção horizontal, você tem Fx. Tá? Eu fiz aqui a decomposição das forças, né, que surge aqui do fato do objeto estar sendo puxado por uma corda. Então tenho aqui 4 forças. No PTA ele quer saber a aceleração do trenó. O trenó se move na horizontal, tá? Ele não se move na vertical, né? O passeio dele é esse aqui, né? Vem aqui na horizontal. Então significa que há um movimento na horizontal. Então você tem uma força resultante na horizontal. Força resultante, como sabemos, é massa vezes aceleração. Aceleração em x, no caso. Mas quais são as forças que atuam na direção x? Como nós podemos observar aqui no diagrama, somente Fx, tá? Então você coloca que Fx é igual a m a x. Eu quero saber qual é o valor da aceleração, então Ax é igual a Fx sobre m. Substituindo valores, posso lembrar que Fx é F cosseno de θ, então F de cosseno de θ sobre m, então ficamos aqui com 150 cosseno de 25 graus sobre a massa do sistema, 80 kg. Ou seja, a aceleração é de 1,7 metros por segundo. Tudo bem? Encontramos a aceleração. Agora ele quer saber a magnitude da força normal exercida pelo trenó. Para encontrar a força normal, temos que perceber primeiramente o seguinte: observe que não há movimento no eixo Y. Então você vê que a força resultante em Y é zero, tá? Não está se movendo em Y, senão ele estaria subindo, né? Então, tudo bem. Então significa o que? Você tem que olhar as forças aqui que estão atuando. Então o que é a força resultante? É a somatória das forças. Então você tem aqui que força normal mais a força Fy mais a força gravitacional, somando tudo isso aqui dá zero. Agora vamos substituir, né? Força normal, não sei quem é a força normal, é justamente o que eu quero saber. A força Fy, F seno, veja que elas estão na mesma direção, tá? Então eu estou colocando o mesmo sinal. Contudo, a força Fg, força gravitacional, tem sinal oposto, tá? Pode olhar aqui no diagrama, tá? Sinal oposto às duas outras luzes, então ela tem que ter um sinal negativo, certo? Soma, então isso aqui resulta em zero. A chave do problema é justamente observar o sentido contrário e o sinal negativo da força G. Então simplesmente eu vou manipular essa equação, tá? Então significa que a força normal é mg, né? Tá negativo, passa para o outro lado positivo, menos F seno de θ. Então podemos substituir os valores, né? Então ficamos aqui com 80 vezes 9,8 menos 150 seno de 25 graus. Certo? Qual é o resultado? Então isso aqui, fazendo com maior detalhe, dá 784 menos 63,39
E no final das contas, a força normal é igual a 720,6 newtons. Ok? Veja que a força normal não é necessariamente igual à força peso. Tá? A existência no nosso problema aqui de uma componente vertical em Y de uma outra força faz com que a força normal seja menor até do que a força peso. Tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. Ficamos por aqui. Até breve.